que nós estamos aprendendo, ok? O hebraico que nós estamos aprendendo é um hebraico instrumental, tá? Eu não falo hebraico, eu não sou um falante da língua hebraica, né? E mesmo a maior parte dos professores de teologia que aprendem hebraico aprendem nessa condição de leitor da Bíblia hebraica. Para uma fluência maior em hebraico, seria necessário fazer o estudo da língua e, até se possível, passar um tempo, morar por um tempo em Jerusalém ou em Israel, né? Onde a língua é usada como língua franca. Porque o hebraico moderno, excepcionalmente, ele procurou seguir o hebraico bíblico, né? Isso não acontece com o grego, por exemplo. O grego moderno é totalmente diferente, assim, totalmente. Escreve com as mesmas letras, mas ele é muito diferente do grego antigo, né? Porque a língua grega nunca deixou de ser falada e ela foi se modificando com os anos, que nem o português, né? Nosso português brasileiro é diferente do português de Portugal, e o português brasileiro o português de Portugal de hoje é diferente do português lá do século XIV, XIII, né? O português medieval é outra língua, né? Quase não dá para entender o que o cara falaria. Então, o hebraico, como em 1948, quando foi fundado, depois da Segunda Guerra, foi fundado o Estado de Israel, eles optaram por adotar para todos falar a língua hebraica. Eles podiam ter optado pelo Yiddish, que é uma corruptela do alemão, podiam ter optado pelo alemão, pelo inglês, por outras línguas, né? Mas eles optaram pela língua que era o consenso, porque nenhum dos judeus que foram para Israel, vamos dizer, eles estavam fora, né? Estavam na Alemanha, estavam na Espanha, estavam na Polônia, estavam em outros países. Então, eles vieram e aí se convencionou que eles iam usar a língua hebraica na pronúncia sefardita, ou seja, na pronúncia dos judeus da Espanha. E essa pronúncia é adotada hoje. É uma pronúncia, e é o hebraico bíblico. Então, tem palavras novas, como computador, né? Tem palavras. Isso não está na Bíblia hebraica, então eles colocam lá. Mas as palavras antigas da Bíblia hebraica estão no vocabulário deles hoje, né? Então, se você procurar as palavras mais comuns da Bíblia hebraica, numa placa, num livro, vai encontrar, né? Eles usam no jornal, vai encontrar. Os pontos vocálicos que nós usamos, que nós estamos aprendendo, às vezes eles não usam mais. Tem livros que tem livros que não tem. O normal é não usar lá em Israel. As placas estão todas placas de rua, orientação, nome da cidade, tudo sem a pontuação. Tá? Que nem o hebraico antigo, que era só as consoantes. Eles lembram de cabeça as vogais, né? Então, é um outro jeito, uma outra concepção de escrita e de língua. Mas o nosso estudo, de novo, é instrumental para a gente poder ler o quê? Os nossos livros bíblicos que estão em hebraico, né? Então, a gente vai seguir. Mas olha só, até aqui eu tenho aqui um dicionário hebreu moderno, ó, eles escrevem tudo sem os pontos, né? Isso aqui é um dicionário português hebraico, hebraico português, um dicionário moderno, tá? Aqui tem computador, tem televisão, tem internet, tem tudo, né? Todas as palavras modernas, antibiótico, né? Tá aqui. Mas quando escrevem em hebraico, eles escrevem assim, sem os pontos. Agora, aqui nesse dicionário, como ele é feito para as pessoas que, como nós, estrangeiros, que não têm noção nenhuma, então ele tem no dicionário, dentro do texto, o hebraico escrito com os pontos massoréticos. Mas, na prática, muitas vezes não é necessário usar os pontos, tá bom? No hebraico coloquial, no hebraico moderno. Agora, o nosso alvo é poder ler. Então, por isso, esse exercício que vocês começaram a fazer é fundamental. Vou compartilhar aqui a tela. Está aqui o exercício que nós começamos. Vocês estão vendo? Conseguem ver? Sim. Tá bom. Então, olha aí. Eu vou fazer aqui no quadro o primeiro exemplo
de cada dessa primeira coluna aqui, fazer de 1 a 11, mas só os primeiros. E vocês vão fazer os outros, tá bom? Eu vou fazer aqui no quadro, né? Mas vocês vão fazer depois oralmente comigo aqui, né? Eu vou pedir para vocês lerem, vocês vão ler e vão falar. Então, provavelmente vocês fizeram isso como exercício, né? Quem não fez, então agora lembra. Se você não fizer esse exercício, você não vai ter condições de ler o texto hebraico. Então, exercício é justamente para, que nem na ginástica, né? Você faz o exercício para ter força para fazer uma outra coisa, né? Então, se você não faz o exercício, você não tem condições de prosseguir, né? Então, mas eu vou fazer os exemplos aqui no quadro e aí vocês me acompanham, tá bom? Então, deixa eu só ver se eu consigo marcar, só um instantinho, deixa eu ver se eu consigo marcar direitinho quais são as palavras que eu vou pegar aqui, porque eu estou com a lista. Deixa eu só olhar aqui, espera só um pouquinho. É essa lista que eu vou pegar. Aqui, deixa eu ver depois. Depois eu olho aqui, vai. Eu vou perder um pouquinho, mas tá bom. Então, vamos lá. Vamos para a outra tela aqui. Agora vocês fiquem de olho nessa tela aqui, né? Nessa tela que eu estou apresentando aqui agora. Então, eu vou pegar a primeira palavra daquela lista lá, que é... Vou tentar escrever grande aqui, ó. Na verdade, gente, essas palavras que eu estou pondo aqui, nem são... Muitas delas não são palavras, tá? São como se eu fizesse em português. Babalu, ABC, DKT, sei lá, só para brincar com os fonemas, né? Não é... Algumas não são palavras, algumas são, algumas não são, mas, por enquanto, não estou me preocupando em dizer, tal palavra significa isso, significa aquilo. É um exercício que nem a gente faz com as crianças no primário. Ba, be, bi, bo, bu, ta, te, ti, to, tu, né? A gente brinca com as consoantes e as vogais para aprender o som. Estamos fazendo isso aqui com o hebraico, tá bom? Então, a primeira palavrinha lá é essa aqui, que é uma letra só e uma vogal só. Uma consoante e uma vogal. Então, o que eu queria que vocês soubessem é identificar essa consoante e essa vogal. E escrever corretamente, conforme a convenção que nós estamos usando, essa palavra. Então, essa aqui é um B, bet, né? E esse é um A, é um kametz. Para lembrar que é o A, esse A, e tem o outro A também, né? Lembra? Podia ser isso aqui, ó. Isso aqui também é Ba, mas esse aqui é o A longo, então eu ponho um tracinho em cima, Ba, né? Esse aqui, se eu estivesse escrevendo isso, seria assim, Ba. É o mesmo som, só que esse A é longo, então vai o traço em cima, né? Lembra que nós fizemos toda uma convenção sobre isso. Então, essa foi a primeira palavra da lista. Depois, a primeira palavra da lista da segunda coluna é essa aqui. Ba. Essa aqui. Eu acho que é isso. Deixa eu só ter certeza que eu estou fazendo certo. Me dê um instante. Porque se eu não fizer corretamente, está aqui. Dê-me um instante. É isso mesmo, tá bom. Então, agora eu consegui. Então, essa palavra aqui, ó, eu pus o ponto. Por que eu pus o ponto? O ponto, lembra? É uma das... a letra B é uma das begat kefat. Quando não tem o ponto, ela tem outra... Especialmente o B tem outra pronúncia. Lembra? Pronuncia como V. Mas aqui não. Aqui ela é B. Então, ó, eu ponho aqui B... O A, o kametz, que é um tracinho em cima, um A longo, e essa aqui é o men final. Bam. Bam. Ba, ban. Né?
Tá bom? A primeira palavra da terceira coluna é essa aqui, ó. Espera aí. Aqui. É isso mesmo. E aí eu ponho os sinais. Tem um pontinho aqui, tá? Aqui tem isso, aqui tem um ponto. Então, olha só. Tem que lembrar, a gente está aprendendo as consoantes e as vogais agora. Isso aqui é um B, então eu coloco o B aqui. Isso é um A, o A vai aqui. Isso é um Nun, é um N de navio, está aqui. Agora, essa estrutura toda aqui é um Hirek Iod. Isso tudo aqui é uma vogal só. É uma vogal só. Então, agora, eu vou pôr aqui o I, e ela tem um chapeuzinho em cima para dizer que é um I, como é que chama? Um I longo, né? Um I longo, longuíssimo. E esse aqui é o men final. Então, a palavra banim. Banim. Então, veja, se agora eu já vou fazer uma coisa aqui prevendo dificuldades. Se você pegou e achou que esse iod era diferente, era uma outra letra, alguém pode ter feito isso aqui, que é errado, tá? Ban, ni, im. Pode ter posto um Y aqui, ó, como se esse I fosse só o pontinho, o Hirek, e o Y viesse aqui com uma letra perdida. O primeiro está errado, porque como é que no hebraico não costuma ter assim, um encontro consonantal assim? Não daria. E lembra, isso aqui está errado, por quê? Porque isso aqui, né? Isso aqui está errado. Por quê? Porque isso aqui não é mais uma consoante. Esse iod, agora, quando tem o pontinho aqui do Hirek, ou se tivesse os dois pontinhos do Sere, ou se tivesse o Kametz, ele vai ser uma vogal longuíssima. Lembra? Aí você olha nas tabelas de vogais, né? Mas, então, isso aqui é muito importante, tá bom? Então, essa foi a primeira palavra da coluna 3. Vou pegar a primeira palavra da coluna 4, que é também uma palavra curtinha. Ó, 2 pontos aqui, 1 ponto aqui. Então, de novo, qual é a transcrição aqui? Então, é B. Isso aqui, essa estrutura toda aqui, ó, essa estrutura toda aqui é uma vogal só. É o Sereiod, né? Então, ele vai dar um E longuíssimo, né? E essa final aqui é um Nun final. Ben. Essa palavra tem tradução, é filho. Ben é filho. Benjamim, filho, né? Aquele filme antigo, Ben-Hur, lembra? O nome dele era Judá Ben-Hur. Judá, filho de Ur, né? E, então é Ben. Essa é uma palavra hebraica para filho. Deixa eu ver aqui mais. Vou pegar aqui a quarta palavra, que está aí. Vou pegar aqui mesmo. Na quarta, não, de novo, na quinta coluna. Na quinta, deixa eu só ver se eu consigo, só um instantinho. Na quinta linha, eu digo, na quinta linha, pronto. Vou escrever aqui nesse canto. B. Três pontinhos. Kametz, Hirek, tá. Então, como é que fica?
o B, isso aqui é um segol, ele é um E, mas ele não é um E longo, como esse aqui, ele é um E simples, então eu deixo assim. Esse aqui é o RET, um H. Esse aqui é o A, é o Kametz, é um A longo. Aqui, ó, essa estrutura, Yod, precedido com o Hirek. Então, Hirek e Yod. Então, isso é um... E tem um R aqui. Então, o Resh, isso aqui é I, e esse aqui é um Men final. Deixa eu só pôr o acento direitinho. Berharim, né? Ou Berharim, não precisa ter tão forte esse H. Berharim, né? Então, veja, com essa transcrição eu sei exatamente qual é a palavra lá. Detalhe, se não tivesse o B, o ponto aqui, lembra? Eu ia transcrever assim, ó, com um traço embaixo. Mas o som seria vá, vá, né? Isso aqui não é assim que está no exercício, mas se fosse. Então, aqui, por exemplo, se não tivesse o ponto, eu ia pôr um traço debaixo do B, mas seria vam, vam, vam. Porque sem o ponto, o B tem som de V, o B, né? Mas não é o caso, porque aqui, todos os exercícios, o B estava pontuado, aquele ponto do Begad Kefat, né? Pois não. Então, eu vou sair aqui da tela, vou responder vocês lá. Pode dizer, Vanderlei. O que acontece? Ali onde o senhor falou que é o iod, né? Uhum. Para mim, aqui na minha folha, me parece a aspiração do ar. Ah, então, mas veja, a aspiração vai aparecer quando você estiver escrevendo português. Quando você estiver escrevendo hebraico, o Aleph não é uma curvinha no ar, ele é... O Aleph é... Então, vou voltar lá na lousa, só um instantinho. Então, voltando aqui. Quando você estiver escrevendo o português, por exemplo, então, deixa eu apagar. Vou apagar esse primeiro aqui só para ter espaço. Quando você escrever isso aqui, vamos dizer que você escreva isso aqui, ó. Vou deixar desse jeito. Vou pôr uma letra aqui, ó. Pronto. Então, o que eu escrevi? Eu escrevi o Aleph, um Kametz, que é uma letra A, e o Beit sem ponto. Como é que isso fica? Ó, o Aleph eu translitero por uma virgulinha no A. Isso aqui é uma letra A plena. E esse aqui é o B, como não está com ponto, eu ponho a vírgula, o traço embaixo. E como é que é o som do B, que não tem pontinho, é o V, né? No passado, o pessoal transliterava isso aqui desse jeito aqui, ó. Aleph, Av, né? Isso aqui é a letra V, né? V de veja. Av. Mas com o traço embaixo, o som é de V mesmo, né? Tá certinho, é esse som aqui. Então, mas veja, o Aleph, quando eu escrevo em hebraico, é assim. Quando eu trago português, ele vira uma coisinha assim. Se fosse a outra letra, por exemplo, que também é uma aspiração, vou apagar aqui embaixo. Por exemplo, essa aqui, ó. Vamos dizer que eu escrevesse isso aqui. Ao. Como é que escreve? Isso aqui é uma aspiração áspera, então vai assim, o A longo e o L. Então, seria quase how. Tem quase uma sopradinha, mas não é um R, porque o Aleph é sem som de nada. E o Ain tem um sopradinho, aquela coisa do camelo, né, que eles falam que é o som do camelo bocejando. Mas então, veja, essa aspiração simboliza essa letra. Essa outra aspiração simboliza essa letra. Mas quando eu estou lendo em hebraico aqui, ó,
Isso aqui não é transliteração de nada. Isso aqui, ó, é o próprio... Que letra que é essa aqui? Essa aqui é o Y. É o iode. Agora, quando o iode está numa construção assim, ó, vou pôr esse quadro aqui, é qualquer letra hebraica. Se tiver um pontinho aqui e o iode depois, então ele é o I pleno. Se tiver outra letra aqui, ó, vou fazer qualquer letra. 2 pontos, I. Isso aqui é um E pleno. E pode ser ainda isso aqui, ó. Qualquer letra. Se tiver aqui um câmetz, o iode aqui, isso aqui é um A longuíssimo. Isso aqui é mais incomum, né? O câmetz aqui. Mas tem lá na nossa apostila, tem lá no nosso, aliás, na nossa gramática, né? Então, essas 3 formas aqui, ó, esse iode, ele não é consoante, ele faz parte da vogal. Ele não aparece como Y, tá? Ele aparece, ele é isso aqui, ele é I, ele é E, ele é A. Então, o iode só vai ser Y quando ele tiver escrito, por exemplo, com uma vogal debaixo dele. Se tivesse uma vogal aqui debaixo dele, ele seria Y. Mas, nesse caso, ia dar uma confusão, né? Mas, digamos que vai ter na lição momentos em que ele vai virar Y mesmo, nós vamos ver. Então... Obrigado. Ok? Mas uma boa questão essa. Gente, deixa eu até aproveitar a pergunta do Vanderlei e falar com todos. Na escola, não tem pergunta errada. Na vida, tem pergunta que você não faz. Você não pergunta a idade para certas pessoas, certo? Ah, quantos anos a senhora tem? A senhora é tão jovem, parece que tem 60. A mulher diz, eu tenho 50. Fica bravo com você, né? Pergunta para o sujeito alguma coisa inconveniente, você não pergunta. Aí, afora, a gente não pergunta certas coisas. Mas, na classe, pode perguntar tudo, tá? Se tiver uma pergunta que você fala, não vou perguntar, para que ficar na dúvida? Pergunte. E, às vezes, a sua dúvida é a dúvida de um monte de colegas. Você perguntando, o pessoal te agradece, né? Então, não tem errada, pode perguntar. E também lá no WhatsApp também. Se você quiser fazer uma pergunta, pode pôr no grupo, ou então, não, vou fazer em particular. Aí você pega lá o meu contato, pergunta no privado, e eu respondo a você no privado, tá bom? Mas não leve dúvida para casa. Entenderam esse exercício que era para ser feito? Tudo bem? Agora eu quero ver vocês fazendo, então. Vamos lá. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Vou voltar lá para esse aqui. E eu já fiz, deixa eu ver se eu consigo. Eu já fiz esse aqui, né? Será que eu tenho uma? Deixa eu ver. Ah, será que eu consigo escrever aqui alguma coisa? Ah, olha, eu consigo até escrever. Eu não consigo pôr os caracteres riscados que eu quero, né? Mas até dá para ficar escrito, tá vendo? Eu escrevi bar aqui, né? Esse aqui, gente. Então, o que vocês fizeram nesse 2 aqui? Nesse aqui. O que vocês fizeram aí? Como é que... Peraí, escape. Pronto. Alguém, então, lê para mim essa segunda palavra aqui. É só abrir o som e ler. Seria Bar. Bad, ok. Seria bad, né? O que significa bad em hebraico? Eu acho que nada. Tá? Não, tem palavras aqui que são só brincadeira. Mas o som é esse, é um B, A e D. E o B, sem nenhum risco. O A, como é que ele vai estar? Com um tracinho em cima, lembra? Então, vai ser uma coisa assim. Né? Mas precisa ter um tracinho aqui em cima. Eu não tenho esse caractere com um tracinho aqui, mas um traço em cima dele. Tá bom? Bad. Deixa eu ver se tem aqui uma coisa de desenhar. Talvez eu consiga fazer um tracinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu faço um tracinho aqui. Consegui lá. Tá vendo? Pronto. Tem que estar assim. Tá bom? Vocês estão vendo isso? Vocês conseguiram ver o que eu escrevi, né? Está meio pequenininho, mas dá para ver.
Dá para ver? Eu vou ver se eu consigo, não sei se eu consigo letra maior. Eu estou usando o recurso aqui do. Estou aprendendo aqui agora também que posso fazer isso. Bom, para Mas mim vamos lá. está para Deixa eu ver mim se tá eu consigo excelente. anotar. Essa terceira aqui, quem vai nessa terceira? Quem lê a terceira para mim? Essa palavra aqui, ó. Badad. Badad, exatamente. E do mesmo jeito, olha. Vai ser, então, eu acho que tem que ser. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Vou fazer os. Ah, não, desenhar não, eu quero riscar. Não vou conseguir, vou fazer texto mesmo. Então, vamos lá. Seria Badad, sendo que eu preciso fazer essas duas palavras aqui, ó, os As aqui são longos, então precisa ter um tracinho em cima, tá? Tá torto o tracinho aqui, mas não é para ser torto, é para ser reto, tá? Badad. Tá vendo? O Dalet, quando ele não tem o ponto, né, na nossa convenção, quando o Dalet não tem o ponto, a gente deveria colocar um risquinho debaixo dele, só para avisar que não tem o ponto. Então, essa aqui é a transcrição que seria dessa palavra, Badad. Por quê? Veja, no Begad Kefat, lembra? Naquelas letras Begad Kefat, algumas delas mudam o som, lembra? E a maioria não. Quando os maçoretas pontuaram, tinha diferença de som. Mas hoje, poucas dessas letras têm alguma diferença de som, né? E as poucas que restou a diferença de som, a gente tenta dar a diferença de som, claro, né? Mas nem sempre a gente consegue. Os judeus do Iêmen ainda mantêm uma diferença a mais aqui. Deixa eu só pegar aqui as letras, eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver. Eu acho que deve estar aqui. Deixa eu ver. Só um instantinho, estou tentando abrir aqui um arquivo. Isso. Então, está aqui. Só um instantinho. Pronto. Deixa eu mostrar aqui, então, para vocês. Lembra? São essas letras aqui, olha, as Begad Kefat, que tem diferença entre a forma pontuada, né? A forma que tem o pontinho aqui, ó, né? Essa forma, vou pegar a caneta, pronto. Essa forma pontuada e a forma não pontuada. Tá vendo? Agora, realmente, quem faz diferença eu marquei. É o Bet, é o Kaf e é o P. Que, sem o ponto, o P vira F, vira um F. O Kaf, sem o ponto, ele fica um R bem forte. Aqui ele tem um som de K, aqui ele tem um som de K bem forte, CH em alemão, né? E o Bet, quando ele está com o ponto, ele é B, sem o ponto, ele é um som de V, né? Os judeus do Iêmen conseguem ainda fazer diferença entre o Gimel pontuado com som de G e o Gimel não pontuado, que eles chamam de G. Mas pouca gente segue isso. Então, a gente só vai dar diferença para o Bet, para o Kaf e para o P. Tá bom? São as únicas três diferenças que nós vamos dar. Tá? E são os famosos os Begad Kefat. Mas, então, voltando aqui para o nosso exercício, deixa eu ver se eu acho onde é que ele parou. Está aqui. Ixi, apagou tudo. Sumiu aqui as coisas que eu tinha escrito. Eu acho que, deixa eu ver se está em outro lugar. Só um instante. Ah, não, apagou mesmo. Mas tá bom. Quem faz essa aqui, ó, a próxima? Essa aqui. Quem faz essa aqui? A quarta palavra.
Eu estou falando porque ninguém está indo. Posso falar? Vai lá, mas olha, gente, a Cláudia está ajudando vocês, mas não adianta, que se você não fizer, você não aprende. Vai lá, Cláudia. Base, Fala de novo. BAC. Isso. Base, com Z no final. É isso mesmo, base. E olha, como aqui, esse aqui é o patá, não é o câmetz, é o patá, então o A Entendi. é simples, ele não é um A que vai ficar, vamos ver, vou dizer, opa, aconteceu uma coisa aqui, desculpe. Fecha isso, está aparecendo uma coisa no caminho aqui. Só um instantinho, fecha. Ixi, vocês estão tendo, só um instante. Sair. Vou voltar lá. Apareceu uma coisa no caminho que eu não consegui resolver. Então, tá certo. Aqui, então, o correto é isso que você falou, bas, né? Então, nós... e vamos escrever só o bas assim, né? Sem nenhum traço em cima do A. Por quê? Porque é o patá. O patá é o A simples. Agora, então, alguém faz essa próxima aqui. Alguém faz a próxima. Não, vamos ver. Hã? Bas. O quê? Bas. Ó, é o B, o A, o Z, Isso. o A e o Z de novo. Só que esse A aqui, ó, esse Azinho aqui, da frente, ele é longo. Então, precisa de um tracinho em cima. O outro A não é longo, é o patá. Então, ele pode ficar assim, basás. Certo, gente? Professor. Oi. Professor. Desculpa. Pode falar. Pode falar. Professor, eu queria saber só a diferença de forma de falar dos dois As. Eu não consegui perceber ainda. Eu acho que não. Na pronúncia. Eu acho que nós não temos nem no hebraico moderno, o pessoal não consegue diferenciar, porque é um A longo e um A breve. Isso os maçoretas, no tempo deles, percebiam. Hoje, no hebraico moderno, eu acho que eles não percebem, porque não é como o português, sei lá, o fechado e o aberto, vô e vó, né? Que a gente até marca com acento isso, né? Vô e vó. E muda muito, se é o vô é um, se a avó é outra. Mas isso aqui não é abertura ou fechamento, é duração. Muito sutil. Então, eu acho, eu não tenho certeza, que ninguém faz diferença. Então, mas a grafia antiga, que nós estamos lendo no texto bíblico, que foi pontuado na Idade Média, a gente mantém as grafias. Agora, para dizer, então, é basás, né? Talvez, e veja, ainda tem uma complicação que nós vamos... As palavras hebraicas têm sílaba tônica. Geralmente são oxítonas. Vamos dizer, 80% das palavras hebraicas são oxítonas. Ou seja, o acento, então, é basás, né? Não é basas, é basás. Aí, veja, você tem que conseguir fazer basás. O zás tem que ser mais curto e o ba mais comprido. Se você for muito preciso, é isso que você vai fazer. Mas, na verdade, eu não vou exigir de vocês o que nem eu tenho condições de ouvido perceber. Eu não tenho ouvido para isso, né? Agora, o que é importante? A gente não errar muito a sílaba tônica. Então, quando você não souber qual é a tonicidade da palavra, joga para oxítona. Só tem duas tonicidades, oxítona e paroxítona. Não tem proparoxítona no hebraico, tá? Em português, nós temos 3 tons, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Se você não lembra o que é isso, desculpe. Oxítona é a sílaba tônica na última sílaba. Paroxítona é a sílaba tônica na penúltima sílaba. E proparoxítona é a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Então, meu nome, Álvaro, é proparoxítona. No português, todas as proparoxítonas são
acentuadas, né? Todas. Então, a gente nunca perde. Agora, as outras, não. Tem regras. Se vai ter acento ou não vai ter acento, a gente tem que aprender as regras. E de 10 em 10 anos, eles mudam as regras, para você não ficar orgulhoso. Como dizia o Chico Anísio, né? O que é o acento? É um sinalzinho que eles põem em cima das palavras, que quando finalmente você aprende, alguém vem e diz, não é mais aí, né? Então, é justamente assim que acontece. Mas no hebraico não tem acentos do jeito que a gente pensa. Tem uns acentos na poesia, que os maçoretas fizeram, e essa gramática nossa, do Lambdin, né? Essa gramática, ele vai criar um acento para nos ajudar a saber quando é oxítona, quando é paroxítona. Ainda bem, o Lambdin devia ter nascido na Idade Média e ajudado os maçoretas a pôr esse acento lá, mas eles não puderam acento. Então, nós não sabemos, temos que aprender pela linguagem. Mas, de novo, então, vocês não saberão fazer a distinção entre o Kametz, o A longo, e o Patá, o A curto. Mas vocês podem tentar. Agora, não para me agradar, porque eu não teria ouvidos para perceber. Mas um dia que puderem, conversem com um israelense, com uma pessoa que mora em Israel, né? E pergunta se lá eles conseguem fazer essa diferença. Ou se eles sentem a diferença. Às vezes eles fazem a diferença, mas eles nem percebem, que nem a gente, né? Eu lembro que um tempo atrás, a Linda, a May, minha esposa e eu, nós estávamos tentando ensinar para um estrangeiro a diferença entre servo e servo. Servo e servo. Agora, você sabe, servo é um escravo, e o servo é um antílope, é um animal, né? Com a galhada, um veado, uma coisa. Mas a pessoa não conseguia ver a diferença entre servo e servo. Falei, tá bom, então, né? Eu espero que ela não chame as pessoas que estão servindo de antílopes, coisa assim, né? Mas o ponto é que, para o ouvido daquela pessoa, isso não fazia sentido nenhum. Mas a escrita é diferente, né? Hã? Mas a escrita é diferente, né? É diferente, claro, mas o som, né? O servo com S, servo com C, mas a pessoa não conseguia. Para ela, era tudo igual. O nosso C, né? O S de servo e o C de servo, para ela, é a mesma coisa. Olha só, para nós, a gente fica chocado, né? Mas, então, é um estrangeiro. Então, no hebraico, nós somos os estrangeiros, né? Nós somos os gentios. E a gente não tem coisas na língua que a gente não pega. Por exemplo, a pronúncia das guturais, nós não temos condições. Quando você vê alguém falando em árabe, geralmente tem aquelas orações, alguém lendo ao Corão, né? Salam aleikum, maheklu salam. Eles têm uns barulhos que você fala, o que é isso? São as guturais. E eles estão acostumados desde a infância a falar. A gente usa muito pouco, né? E cada língua tem a sua particularidade. Então, ouvi dizer que o pessoal do Japão tem dificuldade com o nosso R forte, né? Roupa. Não, é roupa. Então, fica aquele R, né? Meio paulista, meio fujão, né? Então, e, por exemplo, o Porta Aberta, lá de Piracicaba, isso vem dos indígenas, dos povos originários falando português, né? Então, você vê que é uma mistura tão grande, a gente então fica humilde e diz, mas se vocês conseguirem identificar o A breve e o A curto e marcar, por que marcar? Porque se você lê num texto, num comentário bíblico, a palavra escrita em português, não em hebraico, né? Em português, em letras latinas, quer dizer, né? Você tem que ter condições de transcrever para o hebraico, entendendo a convenção que ele está usando. E, olha, só para perturbar vocês, cada livro usa uma convenção. Eu mesmo já aprendi, quando aprendi hebraico a primeira vez, o primeiro curso que fiz foi em 78, usava uma convenção totalmente diferente. Depois estudei com outros professores, outras convenções. Agora eu estou apanhando para usar as convenções do Lambda. Por quê? Porque são bem coerentes e o livro tem um pacote bom para vocês. Então, para você conseguir prosseguir nesse livro, eu estou tentando seguir
coerentemente ele. Então, vocês seguindo coerentemente vai ser bom para vocês, tá bom? Vamos lá mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem uma questão aqui. Tudo bem? Não? Ô, professor, Pois não, pode falar. se eu estou conseguindo me Desculpe, pode repetir? O seu som deu uma enrolada para mim aqui. Eu acho que é a internet que está ruim. Tá ruim. Porque Pode falar. Coloca no chat. está muito ruim, mas eu vou ver o que sai aí. Esse patá, né, eu vi que ele está muito pro lado esquerdo da consoante. Aí eu até achei que seria aquele fenômeno da vogal sem antes da consoante. Entende? Entendeu? Obrigado pela pergunta, entendi. Vou voltar lá mostrar. Não, infelizmente aqui não é um patá furtivo. Eu estou vendo, ó, o patá aqui, o Elias está falando de um fenômeno que vocês sabem, né? Quando o patá está em posição final na palavra e ele está debaixo de um ein ou de um het, aquelas duas guturais fortes, ele foge para ser pronunciado antes, né, da consoante. Então, é o chamado patá furtivo, né? Então, eu vou interromper aqui, vou para o quadro, vou recordar com vocês o patá furtivo, mas aqui não é o caso, viu, viu, Elias? É só aqui a gente não conseguiu colocar ele numa posição melhor por causa do editor de texto. O editor de texto que lidou com o hebraico aqui, ele faz umas coisas erradas. Quer ver outra coisa que ele faz errado? Ó, por exemplo, aqui, ó, ele pôs o pontinho do Rollen no meio da palavra. Não é, tem que ser em cima aqui, sabe? O lugar certo é em cima do nun, mas ele faz errado. Ó, o certo é assim, em cima da palavra, tá vendo? Mas ele não consegue, então ele fica no meio. Então, aqui também, o erro foi ficar aqui no meio. Não consegui ficar bem no meio da palavra, ele ficou, mas é só um erro de transcrição, não é patá furtivo, não, tá bom? O patá furtivo que o Elias mencionou, deixa eu interromper aqui, venham comigo aqui para a tela maior aqui, o quadro. O patá furtivo, vou apagar aqui. Aparece, por exemplo, opa, vamos ver aqui. Tá. Aparece, por exemplo, nessa palavra aqui. Errei, peraí. Aqui é bem reto, tá? Está meio torto, mas... Então, a palavra, ó, é um R, isso aqui é um vav, mas com um ponto no meio. Então, ele já deixou de ser consoante, ele é a vogal, ele é o U, né? Ele é o shurek, né? Ele é o shurek. E aqui, ó, opa, desculpa, é fechado aqui, né? É um het. Agora, o patá está deslocadinho. O patá devia ser posto bem debaixo dele, mas não. Ele é posto um pouquinho deslocado para cá. Por quê? Porque esse patá ele foge do fim. Quando um patá, né, que é esse aqui, quando ele estiver debaixo do het final ou do ain final, qualquer uma dessas duas letras, que são duas guturais, ele foge para frente, então ele vem aqui, ó. E aí eu ponho a letra final. Então, vai ser ruar. Ruar. Então, uma vogal aqui, outra vogal aqui. Ruar.
Porque se eu estivesse lendo o hebraico sem saber disso, que é o que o pessoal do Movimento Nome Sagrado faz, que eles não sabem nada de hebraico, então, o que eles fazem? Eles vêm lendo normal. R, U longo, né? O Re e o A. Eles falam Ruha. Ruha. Isso aqui não é nada. Está errado. Né? Mas eles não sabem o quê? Deviam, da primeira aula vocês já aprenderam, na segunda vocês já aprenderam que quando o patá está debaixo do het ou do ain finais, ele foge da posição final e toma posição antes da consoante. E, na verdade, é o contrário que acontece. Essas consoantes pedem um A na frente deles. É elas que pedem o patá. Então, esse é um exemplo do patá furtivo. Mas, nesse caso do exemplo aí que você citou, né, dessa palavra, deixa eu copiar ela aqui. Estava assim. Essa aqui. Então, o que aconteceu? O sistema de escrever colocou o patá um pouquinho fora assim, e parecia o fenômeno do patá furtivo. Mas veja, o patá furtivo só com essas duas letras, só com re e ai. E aqui era só porque o programa de digitação de hebraico não conseguiu colocar bem aqui de baixo. É um programa mais antigo que eu usei. Acho que eu tenho que refazer essa folha para não deixar essa confusão para vocês. Tá bom? Mas ótima pergunta, Elias. E ajuda a gente a lembrar a questão do patá furtivo. Mais alguma questão? Entendi. Obrigado, Edilson. Mais questões? Então, vamos lá. Faltam 5 minutinhos para o intervalo. Vamos fazer mais uma palavra aqui. Vamos até aqui. Essa última aqui, ó. Quem faz essa última? Eu vou anotar aqui palavras. Pronto. Alguém me ajuda com essa última. O que está escrito aí? Um de cada vez, gente. Desse jeito vai ser difícil entender todo mundo falando junto. Bazus. Bazus, boa. Quem falou? Não sei quem falou. Elias, muito bom, Elias. Vamos lá. Então, Bazus. Sendo que, deixa eu ver se eu consigo aqui. Esse U aqui, eu acho que é com circunflexo, né? Que a gente faz esse U, não é? O U deixa eu ver. Do Shurek. Cadê o Shurek? Não, desculpa. Do Kibuz, né? Falei nome errado, do Kibuz. É com circunflexo. Então, Bazus. E como aqui esse A é um patá, né? Então, precisaria ter o risquinho aqui em cima. Pronto. Bazus. Está vendo? Bazus. Então, é muita letra com Ba aqui, eu sei, porque o exercício está só querendo fazer a gente aprender, focar nas vogais, tá? Não é para a gente pensar que só tudo é com letra B, não. Tinha alguém pensando nos estudos, todas as letras do hebraico costumam começar com a letra B? Não. Começa com a letra que for, né? Mas, então, a gente vai aprender a letra. Deixa eu apagar isso aqui, espera aí. Como é que eu apago isso? Escape, sei lá como é que eu vou tirar esse Bazus daqui. Deixa eu apagar, interromper e voltar. Quando interrompe e volta, acho que apaga tudo. Apagou tudo. Então, agora é a linha 2. Mas vamos ter o nosso intervalinho, são 19 horas e 55 minutos. Eu já fiz essa primeira aqui, ó. Vocês vão fazer essa aqui até o fim. E vamos continuar fazendo para conseguir ter
aprender mesmo essas letras hebraicas com as consoantes, tá bom? Alguma dúvida aí? Ficou alguma dúvida que alguém quer resolver agora? Tudo bem? Como dizia meu professor de hebraico, quem não faz exercício não erra. E quem não erra não aprende. Então, faça exercício. Se você não, mas eu não pude fazer para hoje, tive uma dificuldade, normal ter dificuldade. Mas então, faça o exercício, né? Tenta, agora mesmo, se der um tempo ali, tenta fazer agora alguma coisa para você sentir a dificuldade e de tanto fazer o exercício, você decora as vogais, decora as consoantes e fica pronto para ler o texto. Nós vamos precisar, gente, dessa habilidade para pegar o texto hebraico assim e ler. Então, nós vamos pegar um texto assim e ler. Então, essa coisa de transcrever as letras agora é só para a gente pegar o ritmo. Depois a gente vai só pegar as letras e o som e tocar o barco. Então, não deixe de fazer exercício. Então, daqui a pouco eu volto. Vamos dar, olha, são 19h57, então 20h07, a gente volta e continua, tá bom? 20h07. Vamos lá.